Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ferreira Sistemas de Ponto. Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui que eu vou titular como eu faço meu primeiro treinamento. Quando o cliente fecha contrato conosco, adquire relógio ou vai para reconhecimento facial, geolocalização, independente, nós temos um padrão de como é dado o primeiro treinamento para o cliente, para não exceder na quantidade de informações, para não exceder na quantidade de dados que eu vou passar para o cliente, mas focar no que é o principal para quem nunca teve contato com o sistema, para quem nunca mexeu no século, já conseguir sair trabalhando e fazer o necessário para, quando for fechar o ponto, estar com tudo apto, para daí a gente entrar com a segunda parte do treinamento e aí sim auxiliar o cliente a fazer o fechamento completo do ponto. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, eu já deixei até a tela do século aqui aberta, tudo, tá bom? O cliente comprou o relógio, fechou o contrato. Tá, agendamos a instalação, vamos até o cliente. Como é que é feito o treinamento base? Tá? A gente vai focar totalmente em cadastros. Tá? Então, aquele cadastro básico da empresa, equipamentos, tudo isso a gente faz. Tá? E a partir dali, normalmente, se eu estou presencial no cliente, eu solicito que ele fique no computador agora e eu saio do computador e vou explicando para ele fazer. Por quê? Porque o melhor modo de aprender é o próprio cliente fazer. Se a gente for fazer pelo cliente, ele vai olhar, vai entender, mas a chance de esquecer horas depois é muito grande. Então a tendência nossa sempre é sair do computador, passa o computador para o cliente para ele ir fazendo os cadastros iniciais, que é o que precisa, é a base para poder começar a usar o sistema século, seja ele offline ou web, que é o que eu vou dar de demonstração. Bom, vamos aqui supor que a gente já fez todos os cadastros aqui de empresa, equipamentos, etc. A primeira coisa que a gente vai explicar para o cliente é cadastramento de horário, porque precisamos ter os horários cadastrados para poder cadastrar os funcionários e daí eles virem a bater a ponto. Então, só um segundinho, pessoal, que a Alexa estava programada para despertar. Alexa, para! Desculpa. Bom, vamos lá então. A gente solicita ao cliente, então, né, que nos passe algumas informações de qual é o horário que a empresa tem, se é mais de um horário, tá? E vamos supor que temos passado aquele horário mais padrão. Então a gente explica que para cadastrar o horário, você vai vir aqui em cadastro, horários, clicar no mais, dar uma descrição para o horário. Vamos supor que seja um horário padrão. Manhã. Que a entrada seja às 8 horas, com o intervalo do meio-dia até 1 e saída às 18h48. Explicamos para a pessoa marcar o compensado e por que usar o compensado, tá? O compensado ele deixa as marcações flexíveis. O funcionário não é obrigado a marcar às 8, meio-dia, 1 e às 18h48. O compensado vai controlar a carga horária, tá? Que é 8h48. Ele está dando 9h48 aqui, porque ainda não demos o salvar aqui, tá? Depois ele faz o recálculo e bota correto ali. Isso é normal. Bom, não, perdão, eu tô sendo burro mesmo. É 17h48. Agora sim, tá 8h48. Mas muitas vezes isso acontece, tá? Principalmente quando tu vai alterar o horário. Tu vai alterar o horário, tu coloca aqui, aí olha lá, não calculou ainda. Depois tu dá o salvar, ele recalcula. Bom, voltando. Compensado. Compensado serve para controlar a carga horária.
Neste caso aqui, 8h48. Se o meu funcionário chegar e bater às 9 horas da manhã, mas sair às 18h48, ele vai entender que ele chegou mais tarde, mas também saiu mais tarde, controlando a carga horária. E vai dar às 8h48. Não vai dar extra e não vai dar falta. Certo? Meio-dia ali. Se ele foi almoçar meio-dia e meia, mas voltou 1h30, o software vai entender que ele vai controlar a 1 hora de intervalo. Tá? Não vai dar nem extra e nem falta. Perfeito? Uma coisa importante, tá? Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Copiar de segunda até domingo. Tu nunca vai preencher toda a tabela. Tu vai preencher sempre só a primeira, só a segunda-feira, para vir aqui e mandar copiar de segunda até domingo. Neste caso, a empresa não vai abrir no sábado nem no domingo, então você só vai clicar na palavra sábado, ó. Uma vez para gerar extra e outra vez para gerar folga. A mesma coisa aqui no domingo, certo? Se for um cadastro básico, sem mais configurações, é só salvar e pronto. Mas nessa hora a gente chega para o cliente e pergunta, tá, questões de horas extras de vocês é padrão? Ou vocês têm alguma configuração, vocês têm alguma configuração para pagar horas extras 50% até tantas horas e horas a 100% depois de tantas horas? Neste momento, vamos supor que o cliente vai dizer sim, até 2 horas a gente paga horas a 50% e acima de 2 horas a gente paga horas a 100%. Aí, ótimo. Para complementar, vamos perguntar. Feriado, e se por uma aventura teu funcionário vier a trabalhar na folga ou no sábado, é 100%? Se ele confirmar sim, perfeito. E é a configuração que vamos fazer agora de hora extra. Para configurar as horas extras, tu vai vir aqui, ó. Perdão, desculpa. Aqui. Configurações de hora extra. Eu normalmente gosto de selecionar independente, tá? Por quê? Porque independente ele vai te dar mais autonomia para tu poder configurar todos os dias, tá? Se a gente seleciona aqui, ó, úteis mais sábado e domingo, úteis mais sábado, domingo, feriado e folga, tu não vai ter tantas opções, ó, diminui muito para fazer a configuração. E assim, tu tá mais livre para configurar da forma que tu quiser. Neste caso, que eu tinha perguntado para o cliente, né, ele me passou que os dias úteis, que é de segunda a sexta, ele vai pagar até as primeiras 2 horas 50%. E depois das 2 horas, o funcionário recebe 100%. Perfeito? E já no sábado, lembrando que nesse horário está configurado como folga do funcionário. Então, se é folga do funcionário, ele já sai trabalhando a 100%. Domingo a mesma coisa. Feriados. Também, se quer algum feriado, vai receber a 100%. E a própria folga. Certo? Feito isso, é só dar um salvar. Um concluir ali e um salvar aqui. E pronto. Perdão pela tosse. Temos agora então um horário cadastrado aqui. Padrão. Onde teu funcionário trabalha. Das 8 ao meio-dia e da 1 às 5h48. Fechando 8 horas e 48 por dia, carga diária, de segunda a sexta-feira. Certo? Mas vamos supor também que a gente esteja dando esse treinamento inicial, mas o horário da pessoa é um pouquinho mais complexo. Tá? Vamos supor que seja
Eu uso bem clássico, assim, que são dois padrões de cliente que eu tenho, tá? Que é posto de gasolinas e cafeterias. Eles têm uma coisa em comum. Eles não conseguem dar um feriado fixo para o funcionário, perdão, uma folga fixa para o funcionário. As folgas geralmente elas são intermitentes, tá? São folgas variáveis. Uma semana o funcionário vai folgar determinado dia, na outra semana determinado dia, e uma coisa que geralmente está em contrato deles, que quando é feriado, normalmente para eles é dia normal, tá? A maioria em feriado trabalha normalmente sem receber hora extra. Vai receber hora extra, tá? Se sim for alguma folga que já estava pré-determinada, e daí numa emergência chamaram para trabalhar, e daí sim, na folga dele, ele vai receber hora extra. Tá? Mas fora isso, domingo, sábado e feriados recebe dia normal. E vou mostrar para vocês o que muda na configuração do software, do horário, tá? Eu vou usar esse mesmo horário aqui, só vou alterar ele, tá bom? Então, suponhamos que, neste caso, há uma mudança, tá? Geralmente, quem tem esses feriados variáveis, tá, durante a semana, geralmente, esse padrão de empresa não faz 8h48, faz 7h20, certo? Então, em vez de botar aqui 5h48, que vai dar 8h48, vamos estar colocando 16h20, que vai gerar 7h20, perfeito? Bom, começando agora pelas folgas variáveis. Como é que eu explico para o software que eu não sei qual é o dia que o meu funcionário vai folgar semana que vem? Como é que eu explico isso para ele? Primeiro, sendo que ele pode trabalhar inclusive sábado e domingo. Primeiro vamos vir aqui em copiar segunda até domingo, certo? E dessa vez eu não vou marcar folga nem no sábado nem no domingo, porque lembre-se que nesse padrão de empresa o funcionário pode trabalhar tanto sábado e domingo e para ele é um dia normal. Supermercado também acontece muito isso, tá? Acabei de lembrar. Nós temos alguns supermercados também que acontece bastante isso. Mas o supermercado, por incrível que pareça, muitas eles conseguem deixar um pouquinho mais fixa a folga até, tá? Mas acontece bastante também. Bom, então a gente vai usar isso aqui, ó, neutro. O que o neutro faz? O neutro ele neutraliza a falta. Quando a pessoa vir a trabalhar, tá? A gente vai marcar uma opção que automaticamente o neutro vai ser desmarcado. Mas se a pessoa não vir trabalhar, o neutro vai saber que é folga dela. Copiei o neutro também de segunda até domingo. E aí eu vou vir aqui, ó, em opções avançadas. E em modo de cálculo, o que eu vou fazer diferente aqui, ó? Eu vou desmarcar considerar feriado como hora extra. Porque lembre-se que, neste exemplo, a empresa pode solicitar ao funcionário que trabalhe no feriado, que é considerado como um dia normal. Geralmente está em contrato. E eu vou marcar aqui também, ó, desconsiderar neutro quando houver batida no dia. Ou seja, o funcionário chegou para trabalhar, primeira vez que ele botou o dedo ali, ou fez o reconhecimento facial, ou a geolocalização, e registrou o ponto, o neutro é desmarcado. Tá? Porque se o neutro continuar marcado e o funcionário não completar a carga horária completa dele, ele não vai gerar falta, porque lembre que o neutro neutraliza a falta. Perfeito? Então, com essa opção marcada, ele bateu o ponto, ele desmarca o neutro. E daí automaticamente, se ele não completar a carga horária, vai gerar falta. Certo?
aqui em tela de cálculos, tá? Só por uma questão de observação para vocês saberem que existe isso. Se tu tem muito problema com o teu funcionário dele fazer um intervalo menor do que é o exigido, do que é o que está cadastrado, tu pode marcar isso aqui, ó, sinalizar em vermelho o almoço curto. Isso aqui serve para você que está fechando o ponto ter um destaque que aquela pessoa não fez almoço conforme precisaria, tá? Por que isso é importante? Porque em muitos processos trabalhistas isso aqui é usado para ganhar processo, tá? Infelizmente, às vezes tem funcionários que inventam que a empresa não me permitia fazer meu intervalo completo. Sabemos até que infelizmente às vezes isso acontece. Só que isso não é a regra, isso é uma exceção. E, infelizmente, muitos processos trabalhistas, às vezes o funcionário não está muito bem intencionado, usa isso para ganhar processo. Então, é importante ter isso aqui marcado para um destaque, para tu vir conversar com o teu funcionário. Chega a dizer, ó, fulano, tem que cumprir o teu intervalo correto ali, para futuramente para a empresa não gerar encargos indesejados. Certo? Tá. Daqui é só isso que eu quero mostrar para vocês por enquanto, tá bom? Vamos dar um concluir, tá? E pronto. Isso aí eu vou falar depois. Eu ia falar sobre banco de horas agora, mas vou falar depois, tá? Então, botou o neutro, marcou aquilo ali, posso dar um salvar e pronto. Agora vamos complicar um pouquinho mais, tá? Vamos entrar em um horário com carga de 6 horas. A empresa chega e nos diz assim: como esse é o primeiro treinamento que a gente está dando para o cliente, a gente foca muito no horário, porque o horário é a base de tudo. O vídeo anterior, tá, seria uma parte desse treinamento, que eu expliquei como é que tu faz o cadastramento de funcionários. Tá? Então, eu nem vou focar muito nisso. Vou dar uma demonstração, tá? Mas basicamente, quer saber a fundo o cadastramento de funcionários? Pega o vídeo anterior. Anterior ou anterior do anterior, uma coisa assim. É um dos dois que eu fiz atrás aqui. Então, estou focando bastante no cadastramento de horários porque é a base de tudo que a gente dá para o nosso cliente. Isso é extremamente importante. Se tu pega um cliente que faz carga de 6 horas, ele pode ter na empresa dele funcionários que trabalham 7h20 ou 8h48, mas ter também pessoal de 6 horas. 6 horas, ele tem um detalhe muito importante que às vezes muitos contadores se perdem, que é o intervalo dos 15 minutos. A gente vai explicar aqui como funciona. Vamos cadastrar um novo aqui, ó. Vamos botar aqui o horário, base, 6 horas. E vamos supor que esse pessoal aqui entra às 6 da manhã, bem cedinho, e faz um intervalinho ali às 10 horas da manhã até as 10h15. E vão embora ao meio-dia. Tá? Vou marcar o compensado aqui. E vamos supor que isso aí seja só de segunda a sexta. Onde é que está o pulo do gato aqui? É o seguinte. Ó, eu vou puxar aqui, ó. Olha a carga horária que ele está me dando. 5h45. Aí tu vai me dizer, tá, mas tu cadastrou errado. Tu não teria que botar que ele sai em meio-dia 15 ali para poder compensar os 15 minutos de intervalo? Isso é um erro muito comum que fazem, tá? Só que não é o correto. Se a gente vir no Google aqui e dar uma pesquisada rápida, tá? CLT, intervalo 15 minutos, deve ser descontado. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha aqui, ó. Interessante, ó. O empregador que ceder este período não poderá reivindicar desconto, ou seja,
esse intervalo será considerado como jornada de trabalho. Tá? Esse textinho aqui está bem pequeno, bem curto, mas ele é exatamente o que as pessoas têm que entender. Uma coisa interessante, ó, é bom que seja dito que esse intervalo não está previsto em lei, mas eu já tive clientes que perderam o processo, tá, porque não conseguiram provar que eles cediam esse intervalo de 15 minutos. Tá? Então, por padrão, na verdade, o teu funcionário fez intervalo de 15 minutos, faz carga horária de 6 horas, tu dá um intervalo de 15 minutos. Tá? Isso é assim, é padrão mesmo. Só que é importante tu provar isso. É importante tu ter registrado que ele fez os 15 minutos. Só que ao mesmo tempo que ele fez os 15 minutos, que nem diz o texto aqui, ó, tu não pode descontar. Se tu descontar, vai tu perder o processo. Tá? A chance de dele ganhar é muito maior. Então, como é que a gente faz aqui? Tu vai cadastrar o horário de carga de 6 horas, ou seja, dos 6 ao meio-dia, vai inserir o intervalo dos 15 minutos, que ele tem que bater o ponto para comprovar que ele está fazendo esses 15 minutos. E aqui, ó, em tempo mais e menos, tu vai colocar exatamente perdão. Os 15 minutos. E nessa opção aqui, ó, tu vai clicar em somar tempo, tá? Que é o somar tempo. Aí nós temos a carga de 6 horas. Certo? Vamos dar um copiar ali. Essa é a forma correta de tu cadastrar um horário com carga de 6 horas, fazendo que o teu funcionário cumpra o intervalo de 15 minutos, sem que seja descontado da carga horária dele, evitando qualquer processo trabalhista que ele venha reivindicar que não cumpria os 15 minutos, mesmo pelo texto que a gente acabou de ver aqui, dizendo que não está previsto em lei. Eu até vou confirmar isso aí, tá? Que eu acho que está previsto em lei, tá? Mas igual estou usando esse texto porque exatamente isso aqui é o que mais importa, tá? O empregador não pode descontar esses 15 minutos. Então, por que assim, ó, é tão importante cadastrar certo isso aqui? Porque no momento que muitas vezes, que eu disse, eu já vi vários, não foi poucos, vários escritórios de contabilidade, contador, mandar cadastrar na saída mais 15 minutos para compensar o intervalo que o funcionário fez. Está errado, porque aí tu tá descontando. Tu tá pedindo para o teu funcionário trabalhar mais, porque na verdade eu estou descontando os 15 que tu ficou parado ali. E aí dá zebra, tá bom? A chance de dar errado aumenta bastante. Ah, uma coisa importante, ó. Nesse cadastramento aqui, ó, tá vendo que sábado e domingo ficou os 15 ali, ó. Tu vem aqui e apaga, ó. Tá? Pode apagar aqui, ó. Tu vai deixar só no período que tiver carga, tá? Segunda até sexta-feira vai deixar o somar T e os 15 minutos ali. Tá? Tu vai ver que a carga horária ali, ó, continua 6 horas. Estou usando compensado. Usando compensado quer dizer o quê? Se o cara entrar às 7 da manhã, fizer intervalo das 11 às 11h15, isso aí é 1 da tarde, ele vai controlar a carga horária. Tá? Vai dar 6 horas ali, não vai dar extra nem falta. E vamos salvar. Perfeito, pessoal? Compreendido? O último horário que eu vou cadastrar aqui é para quem faz horário noturno. Nós vamos vir de novo aqui. Vamos botar aqui o horário base noite. Tá? E vamos supor aqui que a pessoa entre às 8 horas da noite, faço um intervalo ali nas... Não, vamos botar 7 horas. 7 horas da noite, faço intervalo
das 8h30 até as 9h30. Tá, agora vamos ter que chutar a saída, que de cabeça não tô. Vamos botar aqui 7. Saindo às 13h20 da manhã. Opa! Pessoal, deixa eu começar de novo aqui. Vocês viram a rateada que eu dei aqui? Horário, noite. Fiz um equívoco aqui. Tava pensando em horário dia, não em noite. Então a pessoa entra às 19h. Tá, faz intervalo das 20h30 às 21h30. Saindo às 13h20 da manhã. Vou marcar o compensado, como sempre. E agora sim, temos uma carga de 7h20. Tá. Qual é o grande segredo para funcionar corretamente o horário noturno? O horário noturno, como está aqui o exemplo, eu entrei às 19 horas de segunda-feira, mas eu vou sair às 13h20 de terça-feira. Então, se eu cadastrar o horário normal aqui, sem fazer uma alteração importante que eu vou mostrar para vocês agora, vai dar errado sempre. Porque a pessoa vai começar a trabalhar num dia e a marcação final vai cair no dia posterior. Então a gente tem que vir aqui em fechamento. O que é o fechamento? O fechamento ele vai dizer para o software o horário que aquele dia inicia e acaba. Ou seja, a virada da meia-noite. Que por padrão está 0 aqui, que é meia-noite. Mas nesse caso, como o meu funcionário sai às 13h20 da manhã, tá? Eu vou botar aqui um exemplo, 5 horas. Tá? Então, agora eu acabei de dizer para o sistema que é às 5 da manhã, que é o horário que o software deve encerrar a segunda-feira e vir a passar para a terça-feira. Quer dizer que se meu funcionário fizer hora extra, ele pode trabalhar até às 5 da manhã. Só após as 5 horas da manhã, que daí ele vai passar para a linha posterior, ou seja, para o outro dia. Aí eu posso vir aqui e copiar. Se for aquele caso de folga independente, trabalhar no sábado e domingo, vou marcar o neutro. Se não for o caso, né? For uma folga fixa, sábado e domingo, marco folga e pronto. Certo? Salvar e deu. Uma última dica que eu deixei para o final agora sobre o cadastramento de horários. Lembra o horário que eu cadastrei primeiro aqui, o padrão manhã, que daí eu fiz todas as configurações de extra, aqui de feriado, domingo, sábado, etc. Uma coisa importante. Se a tua empresa tiver mais de um horário, que nem eu cadastrei 3 aqui, mas as configurações de hora extra, configurações em geral de feriados, tudo forem sempre as mesmas, tu pode fazer todas essas configurações apenas no primeiro horário. Cadastrou todas as configurações como exemplo ali de hora extra, todos os outros horários que tu cadastrar após, tu pode simplesmente vir aqui, ó, e mandar copiar do horário, no caso que eu fiz ali o padrão manhã, tá? Tu copia do primeiro horário que tu cadastrou todas as configurações de hora extra, que no caso ali eu botei dias úteis, que as primeiras 2 horas é 50, as primeiras 2 é 100, os feriados e folga a pessoa recebe 100%, tá? Tudo isso aí. Ele é só dar um concluir. Tu não precisa refazer todas as configurações de hora extra em todos os horários, a não ser que sejam diferentes as configurações para os outros horários que tu está fazendo. Perfeito, pessoal? Bom, o primeiro treinamento que a gente dá, a gente fica mais da metade, quase todo o treinamento, explicando exatamente isso aqui, tá? Cadastramento de horários. Para que esse funcionário, se o cliente precisar cadastrar novo horário, ele tenha toda a base de como fazer isso. Isso aqui a gente já vai explicando com o cliente sentado no computador.
Tá? A gente não faz por ele, a gente pede para ele fazer, que é para a pessoa ir absorvendo com mais facilidade o conhecimento. Depois disso, a gente parte para o cadastro de funcionários. Aí sim, que é aquela coisa bem mais simples, né? Cadastro de funcionários, vai botar o nome da pessoa, vai botar o CPF, o número da folha, o número do PIS, o número do identificador. Lembrando que a gente sempre recomenda que o número do identificador seja o mesmo número da folha. Vai selecionar a empresa, vai selecionar o horário que a gente cadastrou previamente, tá? Em qual é que o funcionário vai trabalhar. A função dele, caso não esteja cadastrada a função, é só clicar no mais e digitar a função. Departamento, a mesma coisa. Caso não esteja cadastrado o departamento, clica no mais e cadastra. E a admissão, a data em que o funcionário foi admitido pela empresa, que a carteira foi assinada. Certo? Feito isso, é só dar um salvar e pronto. Caso o funcionário vá bater ponto por reconhecimento facial ou por geolocalização, a gente pede também que venha aqui na central do funcionário, permitir inclusão de ponto manual, se for para geolocalização, tá? E para os dois, para ambos, tanto para reconhecimento facial como para geolocalização, preencher o campo e-mail, tá? Que é para o funcionário receber no e-mail dele o comprovante do registro de ponto. A partir daqui, que a gente mostra mais só? Ligeiramente cadastro de feriados padrões. A gente simplesmente tem que ir em cadastro, feriados, clica no mais, deseja cadastrar os feriados padrões, ok, concluir. Cadastros de feriados regionais e datas variáveis são feitos manualmente. Então, tu vai clicar no incluir, vai colocar a data, a descrição e vai dar um salvar. Para cadastro de feriados mais complexos para empresas que têm funcionários em várias cidades no país, tem um vídeo explicando detalhadamente como é que faz esse tipo de cadastro de feriado avançado. E basicamente é isso. Aí aqui a gente acaba de dar o treinamento básico quando o cliente está chegando para nós de contrato novo e iniciando o uso do sistema. Muitas vezes o cliente pergunta, tá, mas eu quero saber como é que fecha o ponto. A gente não explica. Por quê? Primeiro, porque o sistema vai estar vazio, não vai ter pontos para mostrar para ele. A gente vai ficar literalmente ali inventando marcações, tudo, e a melhor coisa para aprender é com os dados reais vindos do relógio, tablet, vindo do sistema mesmo, certo? Aí vai aparecer coisas como funcionário esqueceu de bater ponto, funcionário que bateu em hora errada, e etc e tal, funcionário que precisa ser testado. E aí é a segunda parte do treinamento, onde a gente já auxilia a sua empresa, tá? Você a fechar a primeira folha ponto. Certo? Espero que tenha sido um bom vídeo, que tenha conseguido absorver toda essa informação. Se tiverem dúvidas, se quiserem se tornar cliente, se tiverem sugestões, deixe um comentário no vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.